Bom dia Instagram. Acabei de voltar para academia, dia de ir para academia. Então, a energia tá lá em cima, segunda-feira. Eu sou do time das que amam as segundas-feiras, porque é um dia de recomeço. Então a gente tem uma semana inteira para fazer diferente, para reescrever nossa história, para criar a vida que a gente quer pra gente. Então, bora lá. Hoje, o que eu vou falar é sobre os relacionamentos. Então, vamos começar a pensar. Já começa aí. Tem alguém na tua vida que quando só o fato de você falar dessa pessoa, a tua energia já baixa. Só o fato de encontrar com essa pessoa e você sai desse encontro, tua energia já tá lá embaixo. Quando o celular toca e você vê o nome dela escrito, chega a dar um frio na espinha, assim, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa? E mesmo assim, você não corta esse vínculo. Mesmo assim, você alimenta o convívio com essas pessoas. Já identificou alguém aí que é assim? Hoje eu vou mostrar para você por que essas pessoas drenam a tua energia e por que você insiste em permanecer no convívio com essas pessoas e por que você permite que essas pessoas continuem nesse movimento de drenar você, drenar a tua energia. Eu sou Luciana Scavuzzo, eu sou terapeuta sistêmica, sou treinadora comportamental e sou mentora de mulheres. Trabalho exclusivamente com mulheres, devolvendo a elas a clareza, a criação de uma nova vida, o entendimento sobre si mesma e a melhor forma de começar a mudar a sua vida, se ela acha que tem alguma coisa que não está fazendo bem a ela. Então, esse é o meu trabalho. Então, hoje, falando desses relacionamentos, eu não tô falando apenas de relacionamentos abusivos, mas a primeira coisa que você tem que entender é que esse tipo de relacionamento, ele é tóxico, ele faz mal a você. E se uma coisa te faz mal, por que você permanece? Sabe, é como se você tivesse uma ferida aqui na mão e você ficasse cutucando, sabe? Dói, incomoda, mas você continua lá. E ela nunca sara, porque você tá o tempo todo mexendo. E aí você me diz assim, sempre foi assim, essa pessoa sempre foi assim, então posso fazer nada. Ela é amiga da pessoa, da família há anos, ela é minha mãe, ela é minha tia, ela é minha sogra, né? São pessoas geralmente muito próximas e que sempre agiram dessa maneira e você estava em estado inconsciente, você nunca percebeu, parou para avaliar esse relacionamento, né? E aí você acaba mantendo essa pessoa na tua vida, convivendo com ela, e aí você se pega sem energia, você se pega cansada e você não sabe muitas vezes nem explicar o porquê você está se sentindo dessa maneira. Então hoje eu quero trazer clareza para você sobre isso. Nos próximos 25 minutos a gente vai falar sobre os 5 tipos de relacionamentos que drenam essa tua energia, para que você consiga mais facilmente identificar esse tipo de pessoa, esse tipo de dinâmica relacional. Eu vou te falar porque você permite que essas dinâmicas permaneçam na tua vida, né? E não é amor, é programação, é costume, é a forma como você aprendeu a ser. Eu vou te mostrar como construir um mapa relacional para que você tenha clareza de quem te drena, quem te nutre, quem deve continuar, quem deve haver um distanciamento. Porque quando a gente tem clareza da situação, a gente consegue mais facilmente tomar decisões mais assertivas. E eu vou te ensinar a criar certos limites sem culpa, para você começar nesse movimento de se entender, esse movimento de construir dentro de você esses limites que são tão necessários para que você consiga recuperar a tua força, a tua energia, o teu poder de decisão, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para você os 5 tipos de relacionamento que mais drenam a tua energia, tá? E nem
E a primeira coisa que é interessante você começar a observar é que nem todo relacionamento tóxico, ele é óbvio. Ou seja, você está tão acostumada com aquela dinâmica, você viveu aquilo tanto, que você nem percebe o quanto aquele tipo de relacionamento ou o quanto aquela pessoa, ela lhe desestabiliza de alguma maneira. Por isso é tão importante você entender esses arquétipos dessas pessoas, desses relacionamentos, que é para que você consiga identificar mais facilmente, né? Então, o primeiro arquétipo, o primeiro modelo desse tipo de relacionamento é aquele que a gente chama do vampiro emocional. É aquele que drena as tuas emoções, é aquela pessoa que sempre chega para você com um drama, com a crise, com um problema, e sempre precisa que você ouça, que você dê um conselho, que você dê uma solução, sabe? Aquele tipo de amigo, ou parente, ou irmão, ou tia, ou mãe, ou amiga, que só chega para você para falar de problema. Só chega para você para falar sobre ela, os problemas dela, a vida dela, como tá ruim, sabe? Ela só liga para você quando é para chorar, para derramar toda a lamúria da vida dela. Sabe, aquela pessoa que quando o telefone toca e você vê o nome dela, chega a dar um frio na espinha, você diz, nossa, lá vem mais peso, lá vem mais reclamação, lá vem mais lamúria. E ela drena a tua energia emocional. E você sai dessa conversa exausta, cansada, para baixo, né? Porque quando a gente entra em contato com esse tipo de história, de narrativa, de pessoa, por mais que eu entre nessa conversa com energia alta, animada e tal, quando a pessoa começa a falar essas coisas, você vai baixando a tua frequência, e quando termina ali aquela conversa, ela que descarregou todo aquele drama que estava dentro dela preso, ela sai mais leve, e você que absorveu todo aquele drama emocional, você sai mais pesada, você sai exausta. E por que você não sai dessa dinâmica? Porque você se sente obrigada a ser a salvadora daquela pessoa, porque ela só procura você, ela só confia em mim para descarregar os problemas dela, sabe? E aí você mantém, se você coloca um limite, ela faz essa chantagem emocional. Só você me entende, só você me ouve, só tenho você para dividir esses meus problemas, né? Então, e por que você permite isso? Se você já percebeu o quão mal você sai de uma conversa, de um encontro com essa pessoa. Primeiro, ou porque você foi ensinada que você tinha que ser a boa amiga, a boa filha, a boa pessoa sempre. Que você sempre tinha que estar disponível, independente da situação, do coisa. Uma boa menina, uma boa moça, uma boa amiga, uma boa filha, ela está sempre ali disponível para as pessoas. Ou então você tem medo de parecer insensível. Se aquela pessoa ligar para mim muito aperreada, chorando, e eu disser que eu não posso atender ela naquele momento, que eu não posso recebê-la, que eu não posso encontrar com ela, eu sou uma pessoa péssima, eu sou insensível, como eu sou mal. Ou então, no fundo, você inclusive acredita que você conseguirá salvar aquela pessoa, que você é responsável por salvar aquela criatura, por tirar ela daquele movimento, daquele drama, daquela coisa. Então, você acaba pagando um preço muito alto, porque você vira uma terapeuta não remunerada dessa pessoa, de alguém, e o pior é que essa pessoa ela não quer melhorar, ela não quer conselho, ela não quer ajuda profissional, ela não quer uma resolução para o problema dela, ela só quer despejar todo aquele conteúdo negativo que ela tem em cima de você. É simplesmente isso. E você, achando que tem que ser a boazinha, a salvadora, que não pode dizer um não, você se baixando a tua energia, baixando a
o teu emocional, né? Porque você fica ali, depois você sai num encontro como esse, você sai realmente prejudicada emocionalmente falando. O segundo perfil é aquele crítico crônico. Sabe aquela pessoa que é muito amada, que é muito próxima a você, mas ela sempre tem uma coisinha negativa para falar sobre o que você está dizendo, o que você está dividindo. Ela sempre questiona você, ela sempre diz a você que você está errada, sabe? De forma muito sutil, de forma muitas vezes muito dissimulada. E isso acaba minando você, porque você vai sentir que você nunca é boa o suficiente para ela, que você como é que chama? As críticas dela são disfarçadas. Olha, eu só quero o teu bem, eu tô dizendo isso pra você porque eu me preocupo muito com você. Você, por exemplo, vai num salão, diz, quero mudar a cor do meu cabelo, tô afim. Aí vou, mudo, tô me achando linda porque mudei, cortei o cabelo, mudei um corte. Aí vem aquela pessoa aí, o que é que você fez aí no teu cabelo? Tá diferente, mas não sei, sabe, aquele tipo de crítica que você vem achando que tá bem, veja, você fez uma coisa que você tinha vontade, que você estava alinhada, você gostou do resultado, mas você permite que aquela pessoa com aquela dissimulada, aquela crítica para o seu bem, venha e acabe a tua autoestima ou acabe com a tua opinião, isso vai minando você, né? Ou então aquela pessoa que ela sempre lhe compara com outra pessoa, mas sempre lhe compara para baixo, sabe? Ela vai minando a tua autoconfiança de forma, sabe? Pouquinho, e você fica refém daquela pessoa, né? Você compartilha algo com ela, toda animada, gostando daquilo que você fez, ela te critica, você se sente mal, você tenta provar o seu valor para ela, porque você quis compartilhar com ela um ganho seu, porque você queria a validação dessa pessoa, você queria que ela olhasse para você. E aí ela lhe critica, derruba essa tua autoestima, e aí você se sente péssima, mas tenta fazer outra coisa, e essa dinâmica ela se repete, é um ciclo sem fim. E esse tipo de pessoa, ela vai minando você, e vai derrubando a tua autoestima, vai realmente fragmentando as tuas certezas, quem você é, e o que você está construindo dentro de você. E, na verdade, ela critica você não é porque o seu valor não é bom, porque você não é boa o suficiente. Ela lhe critica, você já ouviu falar do espelho, que o outro vê em mim o que falta nele. Então essas pessoas que são muito críticas, que fazem essas críticas disfarçadas, né, que olham para você, na verdade ela queria ter a força que você tem, ela queria agir do jeito que você age, e ela não consegue. Como ela não consegue, ela quer minar você para que você caia no teu conceito, em tudo que você faz, porque isso alivia a incompetência dela, isso alivia o peso que ela sente, a dor que ela sente. Então você eita, caiu aqui. Você é o saco de pancadas emocional dessa pessoa. Percebe? É que caiu aqui o meu suporte. Então, essa pessoa, você é o depósito onde ela não permite que você demonstre quem você é, porque isso faz ela ver que ela não tem a potência que você tem. Então ela drena você e você aceita. Tem outro que é o dependente crônico. É aquela pessoa que depende absolutamente tudo de você, né? Ela liga para você resolver coisas que ela poderia resolver sozinha.
ela não toma decisões se você não estiver junto, se você não der sua opinião. Se você não estiver disponível, ela fica em pânico, porque é como se ela não tivesse saída, ela não consegue, ela criou uma dependência tão grande de você, né? Tornou você tão indispensável que ela não sabe nem viver e tomar as decisões do dia a dia, coisas normais, sem você. E no fundo, ela faz você se sentir indispensável. E isso não é bom. Isso não é bom para você, nem é bom para ela. Porque percebe que você cria uma responsabilidade sobre uma pessoa que deveria sozinha resolver as coisas dela. E você não pode assumir responsabilidade pela vida de ninguém. Cada um é responsável por si, cada um é responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões, até porque uma pessoa como essa, se alguma coisa dá errado, ela vai colocar a culpa em você, porque até pelo resultado da vida dela, do que ela faz com a vida dela, ou das decisões que ela toma, não é ela que toma. Então, se acontece alguma coisa de errado, ela também não é responsável. E como é que você pode se responsabilizar? Como é que você pode controlar alguém ou alguma coisa que está fora de você? Você não tem como controlar. Então você está trazendo para você um peso de uma pessoa, a responsabilidade de uma pessoa que provavelmente só vai drenar também a tua segurança, a tua emoção, a tua energia, né? Porque você vai se sentir tão responsável pelaquela pessoa que tudo que acontecer na vida dela vai afetar você, né? Então, por que você permite isso? Porque eu me sinto valiosa por ser necessária na vida daquela pessoa. Então, eu me sinto importante, né? Ou então porque eu tenho medo de, se eu não ajudar, aquela pessoa não vai conseguir resolver as coisas que tem, viver, ter uma vida melhor, e a culpa vai ser minha. Vê que loucura que a gente mesmo se mete, né? As dinâmicas que nós mesmas arrumamos para a vida da gente. E o pior desse relacionamento e dessa dinâmica é que você está impedindo essa pessoa de crescer, de amadurecer, de se desenvolver. É feito um filho onde você começa a fazer tudo, absolutamente tudo por ele, porque eu sou uma boa mãe, a boa mãe. Não, a boa mãe precisa jogar o filho para o mundo também. Precisa deixar ele quebrar a cara, precisa deixar ele assumir responsabilidade, senão ele não vai amadurecer, senão ele não vai crescer. A mesma coisa é com essas relações, seja mãe, amigo, irmão, não interessa. Enquanto ele tiver um step ali para resolver tudo por ele, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver, ela não vai superar esse medo que ela tem. Então, nessa posição, a atitude que você tem que ter não é essa de estar sempre disponível e de fazer tudo por essa pessoa. É incentivar que ela sozinha, ela comece a resolver as situações dela. Sabendo que no começo você pode até dar um apoio, mas você precisa ir retirando isso aos poucos para que ela vá se tornando independente. O quarto modelo de relacionamento que drenam a nossa energia, que não são bons para a gente, é o competitivo disfarçado. É aquele que está o tempo todo competindo com você, sabe? Ela nunca torce genuinamente por você. Ela precisa ganhar, sentar sabe aquelas pessoas que sempre tem que estar um nívelzinho acima da gente, mesmo que sejam pessoas muito próximas, que a gente ama, que está com a gente. Então, por exemplo, você chega para compartilhar com ela uma conquista, então você está muito feliz porque você conseguiu alguma coisa. Ela, foi bom, mas podia ter sido melhor. Foi bom, mas fulaninha conseguiu um pouco mais que você, né? Não foi muita coisa não, mas
né? Foi um pouquinho, então ela tá sempre lhe diminuindo. Ela transforma tudo em competição, mesmo sendo uma coisa que não é competitiva. Por exemplo, você tem uma amiga e você começou a namorar com um cara que você tá gostando, tá se interessando, aí ela tava solteira, ela arruma um relacionamento só para começar a competir com você. Aí você diz, pô, fulaninho é tão bom, tô gostando tanto dele. Aí ela já entra falando do dela. Ah, mas o meu é melhor, o meu abre a porta do carro pra mim, o meu, sabe? Uma coisa que nem era pra haver competição, sabe? Aquela amiga que tem isso, né? Que nem era pra ter, porque não existe competição numa questão como essa, mas ela encontra uma maneira de mostrar que ela tá um pouquinho acima de você, que o dela é um pouquinho melhor, sabe? Ela tem uma inveja de você disfarçada de preocupação. Então, no mesmo sentido, você começou um relacionamento, você tá gostando, o cara é legal e tal, e ela começa, olha, mas veja só, observa isso aí, fulaninho falou que tal coisa, sabe? Então, ela fingindo preocupação, né? Ela começa a, com uma invejinha, tentar minar o que você tá vivendo, sabe? Ou então você percebe quando você tá bem, você tá feliz, você tá num momento bom, você percebe que aquela pessoa que tá do teu lado ali, ela tá desconfortável, ela olha pra você atravessado, sabe? Ou então o contrário, quando você tá mal, quando você não tá muito bem, você percebe que ela meio que tá assim, curtindo. E existe muito isso, porque essas dinâmicas que eu tô trazendo aqui para você, elas são muito sutis. E se você não tiver consciente para isso que eu tô trazendo para você, você não vai perceber, sabe? E você vai sendo drenada e você vai sendo colocada para baixo, você vai duvidando de você por conta dessa. Porque quando a toxicidade ou a forma como essa pessoa reage, ela é ostensiva, na hora o teu sistema bloqueia e diz, oh, peraí, tem alguma coisa errada aí. Mas se ela vem, sabe, minando aos pouquinhos, sabe, comendo pelas beiradas, como a gente chama, pelo cantinho, você muitas vezes não percebe. Quando você vê, você já entrou numa de se colocar para baixo e não sabe nem que veio através daquele relacionamento. Então, é muito importante que você identifique esse tipo de pessoa que está do teu lado, tá? Então, a dinâmica que acontece nessa relação é você conquistar algo, ela vem, diminui você, você se sente confusa porque você achou que ela ia achar bom, que ela ia tá feliz por você, né? Então você para de compartilhar ou até de ir atrás das tuas vitórias e aquela pessoa, cheguei no meu objetivo, ela tá se achando menor do que eu. Então, por que você permite que essa pessoa esteja do teu lado e haja desse jeito? Porque primeiro você não quer acreditar que ela é assim, que muitas vezes são pessoas muito próximas, né? Então você não quer acreditar que ela é assim, você já acha que é você que está interpretando mal, quando você começa a perceber os sinais, você já traz isso para você, não, eu devo estar errada, imagina. Ou então, não, ela não está fazendo isso não, ela é minha amiga de infância, então não, minha irmã, você acha que ela ia fazer isso comigo, né? Ou não, minha tia, minha mãe, o papagaio, o periquito, sabe? Uma pessoa que deveria torcer por você, uma pessoa que está ali próxima de você, e você provavelmente tem uma amabilidade muito alta, entrando já nos perfis de comportamento, de personalidade. Então você nunca vê o mal que aquela pessoa está querendo fazer para você, mas ela está fazendo isso. E qual é o custo que você tem estando numa relação como essa? Você se sente sozinha nas tuas vitórias, você quer compartilhar com alguém, você quer dividir com alguém aquelas tuas vitórias e você não tem, né? Essa pessoa, ela começa a tolerar você só pelo teu sucesso, em vez de estar ali com você, em vez de estar te
te ajudando, em vez de estar comemorando com você, ela tá ali só tolerando e só colocando para baixo, né? Então, você precisa entender que esse tipo de relacionamento, ele é tóxico, ele faz mais mal para você do que bem. E a gente tem o quinto tipo que a gente pode encontrar desses relacionamentos tóxicos, desses relacionamentos que drenam a tua energia, que é o controlador sutil. Sabe, aquela pessoa que opina sobre tudo, mesmo sem você ter perguntado, né? Aquela pessoa que se ofende se você não pergunta a opinião dela, se você não pede conselho a ela, né? Ela faz você se sentir culpada se você faz escolhas onde você não inclui ela junto, né? Onde você não convida ela para fazer alguma coisa. Aí ela começa com chantagens emocionais, tipo, se você me amasse de verdade, você ia fazer isso ou aquilo. Ou então, depois diz que eu não te avisei dessa situação, né? Então ela começa a chantagear você de forma que ela tenha o seu controle emocional através das chantagens, sabe? Mais sutis. E aí, como essa dinâmica desse relacionamento, ela te dá uma opinião, você não segue a opinião que ela deu, aí ela se ofende, ela lhe pune, ela faz alguma coisa que mexa no teu emocional para que você sinta culpa e você entre na manipulação dela. E aí ela volta a controlar você. Percebe como essas dinâmicas são um looping que não tem fim? Enquanto você não percebe, não encerra, você só é drenada. E porque você permite que esse tipo de pessoa haja dessa maneira com você? Geralmente é uma pessoa muito próxima, é um parceiro, é uma mãe, é uma sogra, é um amigo, é um irmão, uma pessoa muito próxima. Você enxerga e ela disfarça esse controle como cuidado. Eu tô cuidando de você, porque eu me importo com você, eu me preocupo com você. Então esse controle, ele vem disfarçado de cuidado, né? E você tem medo de ser abandonada, né? Você tem ainda aquela dependência emocional e aquela pessoa de alguma maneira tá ali olhando para você, ela tá cuidando de você e você permite que ela faça isso, mesmo você sentindo um controle ali, para que ela não deixe você, para que ela não lhe abandone. Então você também tem uma dependência emocional daquela relacionamento. Só que qual é o custo para você desse tipo de relacionamento? Você não tem autonomia, você não se sente segura para tomar decisões, você não confia nas tuas próprias decisões, porque ela sempre está ali para dar uma opinião, para falar, para dizer que é o melhor, que é daquela maneira que você deve fazer, senão você vai ter consequências. Então você vai minando a tua segurança de tomar decisões, de decidir tua própria vida, e você vive com medo de decepcionar aquela pessoa. Lembra que eu falei que você tem uma certa dependência emocional, medo de ser abandonada, então você tem medo de decepcionar essa pessoa. Só que, na verdade, essa dinâmica de relacionamento não é amor, não é cuidado, é medo. Medo de perder, medo de decepcionar. E toda vez que você tem um relacionamento que ele é pautado em cima de uma emoção de falta, de medo, de uma sensação, né, de que você vai perder, de que aquela pessoa preenche um vazio que você tem, toda vez que você pauta um relacionamento em cima dele, ele é frágil, ele drena a tua segurança em quem você é, né? Então, esse é o tipo de relacionamento do controlador. E agora você pode estar me perguntando, tá bom, já identifiquei que tem algumas pessoas na minha vida que têm esse comportamento, né? E aí você diz, mas por que eu continuo com isso? Se em alguns casos, eu até identifico esse tipo de relacionamento disfuncional, né? A primeira razão
é porque você confunde lealdade com autoanulação. Ou seja, para eu ser leal àquela pessoa, eu preciso me anular, porque eu preciso manter aquilo ali. Mas, na verdade, lealdade não significa aceitar abuso, não significa aceitar desrespeito, não significa aceitar eu ser diminuída ou eu ser desvalorizada. Nada disso é amor, nada disso é lealdade. A pessoa que é verdadeiramente leal com você, ela te respeita, ela te incentiva, ela te coloca para cima, ela olha para você com verdade. Então, você não pode, você acaba, não é que você não pode, você acaba associando essa lealdade a esse aceitar esse tipo de relacionamento. Só que o que você precisa entender é que você primeiro precisa ser leal a você. E se esse tipo de dinâmica está lhe fazendo mal, não é errado você se afastar desse tipo de pessoa, né? Porque você pode muito bem amar alguém à distância. Você pode muito bem ser leal a alguma pessoa sem precisar se anular, sabe? Precisa haver um respeito, precisa haver uma via de mão dupla para verdadeiramente ser uma pessoa, um relacionamento que você mantenha perto de você, porque caso contrário, esse relacionamento só vai colocar você para baixo. E depois você se pega cansada, exausta, insegura e não sabe nem explicar o porquê. Esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo hoje para você, ele é muito importante para que você comece nesse movimento de avaliar a tua vida, avaliar porque você está se sentindo dessa maneira, né? A segunda razão que você permanece nesse tipo de relacionamento é porque você tem medo do abandono, você tem medo da rejeição. Lembra que eu já falei lá em cima, né? Então, você tá com um buraco dentro de você, você tá com uma situação dentro de você, que até a terapia sistêmica, ela resolve isso, que são essas dinâmicas que a gente criou dentro da gente, essas faltas, essas situações que a gente traz da nossa infância, de que a gente se tornou assim, e que quando a gente resolve isso dentro da gente, a gente não aceita mais esse tipo de relacionamento. A gente não aceita mais ser diminuída com medo de ser abandonada. A gente não aceita mais se anular com medo da rejeição, porque você resolveu dentro de você a origem daquilo que deixava aquele vazio dentro de você e fazia você agir dessa maneira, se comportar dessa maneira. Então, quando você está com medo do abandono, medo da rejeição, você pensa dentro de você: se eu colocar limite, ela vai me deixar. Se eu me afastar, eu vou perder. É melhor com ela, pior sem ela. Isso tudo são pensamentos distorcidos, que não ajudam você, né? Que não trazem potência a você, que não trazem paz para a tua vida. Ela só traz... ela só mina quem você é, só mina a tua vida, só te deixa mais enfraquecida, tá? Então, o que você precisa entender de uma vez por todas é que as pessoas que verdadeiramente te amam e te respeitam, elas entendem de limites. Elas não vão abandonar você quando você diz: olha, até aqui você pode entrar, a partir daqui você não entra mais. Olha, eu não quero... não precisa dar opinião sobre isso aqui, porque isso aqui, a partir daqui, quem resolve sou eu. Ou então, olha, até aqui você vai, a partir daqui você não vai. Quem não aceita limites não te respeita. Nunca esteve verdadeiramente na tua vida, nunca se importou verdadeiramente com você. Então essas pessoas são até melhor que vazem, sabe? É muito melhor você ter poucas pessoas verdadeiras do teu lado do que muitas pessoas que você tem a falsa impressão de que se importam com você, mas estão ali só para te drenar, só para te criticar, só para descarregar a insatisfação delas e a insegurança delas em cima de alguém, e você permite que isso aconteça.
Então, quando você começa a impor limites, você faz uma peneira das pessoas que verdadeiramente são importantes para estar na tua vida e que não é. Então, isso é muito importante. E a terceira razão é você achar que pode verdadeiramente salvar aquela pessoa, que você vai conseguir mudar aquela pessoa, sabe? Aquele relacionamento que já acabou, aquela pessoa que você entende que não quer mais, mas você ainda no fundo, não, ele vai mudar, não, eu vou conseguir, o meu amor vai transformar aquela pessoa. Esqueça, criatura, isso não vai acontecer. Você não consegue salvar ninguém, você não é responsável por ninguém, você não consegue mudar ninguém, porque não depende de você, depende da outra pessoa. E geralmente essas pessoas que estão dentro dessa forma de viver, dessa forma de agir, elas não querem ser salvas, elas não querem mudar, elas querem continuar daquela maneira para elas sempre terem um step que vai alimentar aquela forma dela frágil, vitimista e o que quer que seja. Ela não quer mudar, então você vai viver eternamente gastando tua energia, frustrada porque você acha que tinha condições de salvar aquela pessoa, de mudar aquela pessoa, e você não vai conseguir, porque não depende de você. Percebe o quanto isso faz mal a você? Então você precisa colocar nessa tua cabecinha oca de que você não pode salvar ninguém, de que você não pode mudar ninguém. Quando você começa a entender essa dinâmica, que isso não existe, você começa a conseguir se desprender dessas pessoas, entender que aquela forma que ela escolheu, a bichinha não escolheu, não, ela escolheu. Quantas pessoas passam pelas mesmas situações e histórias de vida que são difíceis, são desafiantes, e umas saem, umas resolvem e outras passam o resto da vida ali. Então não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre como eu decidi lidar com aquilo que aconteceu comigo. Isso é uma das maiores verdades que existem, sabe? Então quem tem aquele discurso, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe como é difícil, eu não consigo. E por mais que você mostre soluções, por mais que você ajude, que você incentive, elas não vão sair dali, porque elas não querem, simplesmente por isso. Enquanto você tiver na ideia de que você precisa fazer alguma coisa com ela, porque você é a única que pode salvar ela daquela situação, só quem vai se prejudicar é você. Então começa a acordar, criatura, de que você não é responsável, nem você pode salvar, nem mudar ninguém, só se aquela pessoa realmente quiser isso verdadeiramente. E não é dizer a você, eu queria tanto, mas no fundo você sente que ela não quer, que não é essa mudança que ela vai fazer. Então nada vai acontecer, só você vai se desgastar. Percebe? Então depois de observar tudo isso, de identificar essas pessoas que estão dentro da tua vida e que estão drenando isso com você, a gente vai fazer juntas agora um exercício que vai te dar mais clareza ainda sobre essas pessoas, sobre essas dinâmicas. Você vai pegar um papel, você vai fazer uma lista das 10 pessoas mais próximas da tua vida. Primeiro você não vai nem observar, esquece tudo isso que eu falei. Quem são as 10 pessoas mais próximas da tua lista, da tua vida? Aí você vai fazer essa listinha e você vai dividir em 3 papéis assim. Você vai colocar assim, quem me deixa energizada, quem é uma pessoa neutra e quem me deixa drenada. Aí começa assim, Aninha me deixa energizada, eu gosto de estar junto dela, então eu marco aqui. Maria me deixa drenada. Minha mãe é neutra. Minha irmã, essa minha irmã aqui me deixa assim, derrubada. Então vai fazendo essa listinha. Mas seja honesta. Se você está mentindo nessa avaliação, você está mentindo para você. E você não vai começar a resolver a tua vida. Presta atenção, eu estou te dando um exercício muito poderoso de clareza. Então faça o mais verdadeiramente possível que você puder. Então depois, e agora outra coisa, não é como você deveria se sentir com aquela pessoa, é como você se sente realmente. Como é que você se sente quando você encontra, ou quando você fala com aquela pessoa, ou quando tem alguma dinâmica com aquela pessoa, tá?
Então depois você vai contar quantas pessoas na tua vida, dessas 10, quantas te drenam, quantas te energizam e quantas são neutras. Se você perceber que você tem mais pessoas que te drenam na tua vida do que te energizam, ou que te deixam neutra, aí está uma grande explicação do porquê você está se sentindo tão cansada, tão sem vontade, tão desanimada, sabe? Percebe como esse exercício é tão poderoso que ele pode te dar uma visão clara do porquê você está se sentindo tão cansada, tão drenada, tão sem vontade de fazer as coisas, né? Então, depois que você fizer esse exercício e você olhar aqui, olha para essas pessoas que te drenam e pergunta assim, olha para aquilo e diz assim, essa pessoa precisa estar na minha vida verdadeiramente, diariamente, né? Se for uma família ou um parceiro, aí você começa a perguntar como eu posso reduzir esse contato com essa pessoa aos poucos, ou como eu posso começar a impor limites que vão diminuir essa drenagem de energia emocional que eu estou tendo com essa pessoa. Então começa a mapear e a falar isso. Se for uma amizade, uma pessoa um pouco mais longe, que você possa escolher estar com aquela pessoa, pergunta por que eu continuo escolhendo estar junto dessa pessoa? Por quê? O que é que aconteceu? O que é que ela tem? Qual é a justificativa que eu dou para mim, para continuar me relacionando com essa pessoa? Se agora eu tenho a clareza de que ela não me faz bem, de que eu me derrubo cada vez que eu encontro com ela, então começa a fazer essa análise. Esse exercício ele vai te dar uma clareza muito grande sobre esse mapa relacional que você está tendo, que você está cultivando hoje em dia na tua vida. E ter clareza sobre a situação, sobre como você está vivendo, é esse primeiro passo para você começar a mudar, para você criar limites. E agora você me diz, tá bom, Lu, já identifiquei, já sei quem são as pessoas, como eu vou colocar limite com essas pessoas que são tão próximas a mim, né? Que estão tão acostumadas à minha forma de agir, de ser dessa maneira. Então a primeira coisa que eu te falo, e eu já falei várias vezes aqui nas lives, é que nada deve ser radical, nada deve ser passos muito largos, porque senão você vai se auto-boicotar de fazer. Você precisa começar a fazer pequenos passos, a começar a reduzir. Então, por exemplo, quando a pessoa ligar ou passar uma mensagem para você, demora um pouquinho mais para responder, sabe? Se você respondia logo de pronto, porque você já ficava alerta, né? Aquela pessoa está precisando de mim, demora um pouco mais para dar essa resposta, né? Esteja um pouco menos disponível. Quando ela pedir para você, olha, você pode agora fazer, olha, agora eu não consigo. A pessoa vai estranhar assim, como assim? Mas tem que ser agora, senão eu vou morrer. Aí você, não, mas agora não vai dar. Não fica dando explicação. Porque quando você tenta justificar muito, você tenta dar explicação àquela pessoa, já vai sentir a tua insegurança, ela já vai dar a volta em cima de você e você vai voltar para o padrão antigo. Então, olha só, agora eu não posso. Agora eu não consigo. Se é uma amiga tua que você costuma encontrar sempre, que quer estar sempre junto de você, começa a encontrar menos vezes, começa a dar uma desculpa, sabe? Se é aquela que vem cheio de drama o tempo todo, não alimenta o drama dela. Quando ela vier com drama, deixa ela falar os dramas e fica... Sabe, não alimenta aquele, é mesmo, você tem razão, é muito ruim, isso foi horrível, não. Deixa ela falar e não alimenta.
Aí aquilo ali vai começar a ir, ela não tá alimentando meus dramas, sabe? Então você começa a mudar um pouco o teu comportamento. Se alguém chega com um problema para resolver e você é daquela que sempre diz, não, deixa que eu faço, eu ajudo, eu resolvo. Se alguém vier com alguma demanda, você... cara de paisagem. Você não se oferece para resolver. Você não está disponível o tempo todo. Então começa a fazer esses primeiros movimentos sutis, sabe? Isso já vai começar a mostrar àquela pessoa ali que alguma coisa está diferente, que você já não é mais o depósito de lamentação ideal, porque você já não está mais reagindo da forma como elas esperavam que você reagisse, né? Ou então você começa a ser... começa a dizer não mais claramente. A pessoa vem, olha, eu preciso que você faça isso aqui por mim. Aí você diz, não, dessa vez eu não vou conseguir. Então você começa a mostrar que você não está sempre disponível. Ela vem, ah, mas você sempre fez isso. Você, pois é, mas agora eu não consigo fazer. O mundo não vai acabar. Essa pessoa não vai morrer. Essa pessoa não vai acontecer uma coisa muito ruim com ela. E a responsabilidade não é tua. Então você começa a ensinar o outro e a construir dentro de você essa cultura de não, eu não estou disponível mais o tempo todo. E aí se ela vier com uma chantagem emocional, olha, você não se importa mais comigo. Aí você diz, eu me importo tanto que é por isso que eu não posso fazer isso hoje. Eu me importo tanto que hoje eu preciso ser honesta com você, ó, hoje não vai dar. Então você ainda reverte essa história mostrando que não é porque você não se importa, é porque agora você decidiu fazer de forma diferente, porque você entende que essa forma diferente é a melhor forma, que você não estava ajudando essa pessoa, né? E verdadeiramente você não estava, você não está mentindo, você está fazendo um ajuste desse relacionamento, né? Então o que você precisa ficar atento é que no começo essa nova forma de agir, ela vai trazer uma culpa para você, ela vai trazer um desconforto para você. Mas você precisa, já ciente de que a culpa vai chegar, de que o desconforto vai chegar, você já está preparada para ter uma narrativa para si mesma que vai contra essa culpa. Então, por exemplo, quando a culpa vier, você respira profundamente e você começa, eu estou sentindo culpa porque eu estou mudando um padrão, mas que o padrão que eu estou indo agora é muito melhor. A culpa que eu estou sentindo não significa que eu estou errada, é só porque era a forma como eu sempre agi antes, e agora eu estou mudando. Eu mereço estipular limites com essa pessoa, então essa culpa chega, mas eu não estou fazendo nada de errado, agora eu estou colocando limites. Entende? Então você vai tendo um diálogo com você mesmo para não permitir que essa culpa leve tudo de água abaixo. E outra coisa que você precisa ficar ciente é de que essa culpa vai passar. À medida que você for sustentando essa nova forma de agir, de pensar, de ser, essa culpa ela vai diminuindo, porque você vai percebendo de que nada acontece. Você vai percebendo que, nossa, eu não estou me sentindo tão treinada, né? Eu estou com mais energia, eu não estou mais carregando o peso que não é meu. Eu não estou mais permitindo que as pessoas tragam para mim coisas que não são minhas, não são de minha responsabilidade, mas eu sentia que me fazia mal. Então, à medida que o tempo vai passando e que você vai sustentando essa tua nova forma de ser, de agir, essa culpa, ela vai passando, né? Mas o mais importante que você precisa entender é que essas estratégias, elas vão começar a te ajudar a ter uma mudança. Mas isso é só o começo de uma mudança de comportamento, de uma nova forma de ser, na verdade. Ela vai te ajudar a ir criando certos limites. Mas
para você conseguir reestruturar todos os teus tipos de relacionamento, para que você consiga fazer esses desvínculos emocionais importantes e você fortalecer os vínculos que são importantes, para que você tenha uma visão clara da vida que você quer, da forma como você quer se comportar, né? Da forma como eu lidar verdadeiramente com culpa, com pressão, com manipulação, sem voltar ao padrão antigo. Essa mudança robusta, essa mudança mais reestruturada, você não consegue fazer sozinha, porque é difícil mesmo. Se a gente não tiver uma orientação, se a gente não tiver método, as resistências vão vir. E poucas pessoas resistem a essa resistência quando ela tá sozinha. Se você não tiver alguém do teu lado te ajudando, te orientando, segurando com você essa mudança, essa transformação e orientando você nesses passos a dar, você acaba voltando. E é exatamente sobre isso, sobre essa clareza, que eu vou falar no dia 20 de outubro, quinta-feira agora, às 20 horas. Eu vou fazer uma masterclass gratuita, às 8 horas da noite, mostrando exatamente como você pode fazer essa reconfiguração definitiva na tua vida, sabe? E acabar de uma vez por todas com todas essas dinâmicas que estão na tua vida e que acabam drenando a tua forma de ser, né? Não adianta você querer criar limites, não adianta você querer uma vida diferente se você ainda acredita que o teu valor está em você estar disponível, se você ainda sente culpa quando você tem que dizer não, quando você tem que impor limites, quando você ainda tem medo do abandono, quando você ainda se sente que precisa do olhar do outro para realizar as coisas. Então, por isso que eu uni na minha mentoria Reestruture a parte sistêmica, que vai cuidar de toda essa necessidade distorcida que você criou dentro de você, a parte comportamental, que depois que a gente faz esses ajustes dentro de você, que você entende que você se desconecta dele, a mudança comportamental que você precisa ter, e emocional. Então eu uni exatamente, eu fiz uma união de 360, onde você vai sair completamente reestruturada, você vai aprender a funcionar de uma forma diferente e, o mais importante, muito mais alinhada com quem você é, com a tua personalidade, porque não adianta você querer funcionar de um jeito que outras pessoas dizem que é o certo, que é assim que tem que ser, mas isso vai contra a sua personalidade, quem você é. A gente vai encontrar, quer dizer, eu vou ajudar você a encontrar dentro de você como é que você funciona, como é a tua personalidade. Aí sim, a partir de quem você é, conseguir funcionar da maneira onde você é mais potente, onde você é mais segura, onde você é mais você, na verdade, e você vive uma vida muito melhor, e você tem uns relacionamentos mais saudáveis, você vive uma vida mais alegre, você consegue render melhor no teu trabalho, porque você se entende e você começa a funcionar exclusivamente a partir de quem você é, e não do que os outros disseram que deve ser, não do que os outros disseram que você deve aceitar. Chega essa fase, sabe? Chega essa fase que fez com que você chegasse aqui esgotada, com a autoestima lá embaixo, cansada. Então isso tudo não é porque você tem falta, não é porque você não é o suficiente, é justamente porque você estava vivendo de uma maneira que não é você em essência, né? É uma maneira que vieram colocando em cima de você e que está cada vez mais desalinhada com quem você é. Por isso que cada vez mais você vai se sentindo sem ânimo e triste, perdida. É justamente por isso. E essa mentoria Reestruture, ela vai trazer você de volta ao teu eixo. Então, no dia 20, eu convido você a estar comigo. O link está aqui na bio. É só se inscrever, a gente vai estar junto e eu vou mostrar a você como
isso pode mudar na tua vida. E além do lançamento da mentoria Reestruture, eu vou fazer a Black Friday, então ela vai estar com um valor assim ridículo. De Black Friday mesmo, como é a primeira, o lançamento da mentoria e juntei com a Black Friday, eu quis realmente fazer uma coisa completamente diferente, onde você não vai dar desculpa de Lu, eu não posso, o dinheiro não deixa. Então não vai ser sobre isso, vai ser sobre a decisão que você vai tomar, tá? Então hoje a gente viu os 5 tipos de relacionamento que drenam a energia, a gente viu por que você permite ser drenada e ser consumida desse jeito. A gente aprendeu a fazer um mapa relacional onde eu tive a clareza de quem me drena, de quem me energiza, de quem é neutro, para que eu, a partir dessa clareza, eu comece a criar estratégias para sair desse lugar que eu tô, tá? Então eu convido você a estar comigo no dia 20, a olhar para isso, sabe? Dar um basta na vida que não tá te fazendo bem, a decidir realmente de forma controlada, de forma guiada comigo, que sou assim, eu posso levar você para esse lugar, né? Eu sou a pessoa certa para levar você para esse lugar, e é isso que eu vou mostrar a você no dia 20, tá? Então eu te convido, o link tá na bio, se inscreve, e amanhã eu vou estar aqui de novo às 8h30 com mais um assunto que eu tenho certeza que vai trazer consciência para que você decida verdadeiramente construir a vida que você merece, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Vai lá no link, clica, se inscreve e a gente vai estar junta no dia 20, às 20 horas. Um beijo, até amanhã. Obrigada por estar aqui comigo.